A paz, igreja. Vocês estão bem? Carinha de cansado, tá tudo bem? Mesmo? Se depender das crianças, tá tudo ótimo, né, gente? É nós que estamos tudo capenga. Traça o sinal da cruz sobre a sua testa, consagre ao Senhor os seus pensamentos. Traça o sinal da cruz sobre os teus olhos, consagre ao Senhor a tua visão. Traça o sinal da cruz sobre os teus ouvidos, consagre ao Senhor a tua audição. Traça o sinal da cruz sobre os teus lábios, que Ele te dê boca de profeta e profetiza eleito da casa de Israel. Traça o sinal da cruz sobre o seu coração, que Ele venha guardar as suas emoções, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vai pegar a sua Bíblia, vai tomando o seu assento, e você vai abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. A partir do versículo 20. Primeira Reis, versículo 18. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Deixa a sua Bíblia aberta e presta muita atenção naquilo que Deus ministrará ao seu coração. O tema da pregação de hoje é: o fogo de Deus não negocia... Não, isso aqui é o meu tema. O tema da pregação de hoje é: quando o fogo desce, os ídolos caem. Quando o fogo desce, os ídolos caem. Nós precisamos estar atentos a uma realidade quando nós falamos sobre fogo. E eu quero ilustrar para você com muita seriedade. Fogo de Deus é poder de Deus. Uma pessoa tomada pelo fogo de Deus é uma pessoa tomada pela presença. E a presença de Deus, ela abastece a nossa alma. Em meio às dores, em meio às perdas, em meio às decepções, a presença de Deus traz sustentação para nós. A presença de Deus enriquece o nosso coração com a alegria que só Deus nos dá. Porque existem momentos em que nós estamos caídos, entristecidos, fracos, cansados. Mas esse fogo de Deus é esse abastecimento real que Deus dá a mim e a você. Por isso Ele disse: quando o fogo vem, ídolos caem. E quando nós pensamos em ídolos, a gente pensa em coisas tão distorcidas. E em pleno século 21, os nossos ídolos mudaram. Se você pega uma denominação evangélica, ela acha que ídolos são as imagens que nós temos dentro das igrejas, e nós sabemos que nós não idolatramos imagens. Nós olhamos para uma imagem e falamos: nossa, ela me lembra o Sagrado Coração de Jesus, mas ele não está no lugar de Jesus. Amém, igreja? Vocês conseguem compreender isso com muita clareza? Quantas pessoas falam de ídolos que pertencem ao paganismo, ao ocultismo? O Senhor fala desses ídolos também, mas de uma forma muito especial. Ele vem dizer a mim e a você sobre ídolos que nós carregamos dentro da nossa vida e da nossa história. O fogo de Deus não negocia com aquilo que precisa morrer dentro de nós. Não existe negociação entre a presença de Deus e aquilo que precisa morrer na nossa vida. E se nós olharmos para a nossa história, quantas coisas precisam morrer na nossa vida? Quantas coisas precisam sair da nossa vida? Nós até gostamos da simbologia do Pentecostes. Vamos celebrar nesse domingo todas as igrejas católicas. A igreja celebra o Pentecostes, o grande derramamento do poder de Deus sobre aqueles homens que estavam no segundo piso da casa de Pedro, homens, mulheres e a nossa doce Maria. A gente acha bonito celebrar o Pentecostes, as línguas como fogo descendo sobre eles, o cenáculo tremendo. É uma história que todos nós já sabemos, porque ela já está gravada no nosso coração. Atos 2, de 1 a 4, fala sobre o Pentecostes. Aqueles discípulos cheios do Espírito Santo. Só que entenda uma coisa: fogo de Deus não vem para trazer emoção para nós. Nós não precisamos do poder de Deus para nos emocionar. O fogo de Deus vem para nos desalojar. E eu vou pegar como exemplo um homem turrão, cabeça dura. Traiu Jesus também, porque ao negar ele trai. Mas quando ele vive o Pentecostes, ele é totalmente transformado. A vida de Pedro, ela traz um impacto tão grande para a minha vida, porque quando ele nega Jesus,
E Jesus é tão criterioso ao dizer para ele assim, olha, antes do galo cantar pela terceira vez, você já vai ter me traído. Mas aí no Evangelho, quando ele se encontra com Jesus após a ressurreição, a pergunta de Jesus para ele é, Pedro, tu me amas? E o Senhor pergunta novamente, Pedro, tu me amas? E mais uma vez, Pedro, tu me amas? E em todas as vezes ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Quando eu olho para aquele homem medroso, porque ele não estava lá nos pés da cruz de Jesus, junto com Maria, Maria Madalena e João. Ele não estava lá. Tiago não estava lá. Só estava João. Ele teve medo. E eu não culpo Pedro. Porque medo é uma coisa que todos nós temos em algum momento. Ou por uma circunstância que nos acontece dentro de casa, ou por uma coisa que acontece no nosso trabalho, ou por uma situação que a gente planejou, que a gente sonhou e a gente fica, meu Deus, será que vai? Por tantas coisas que acontecem, nós temos medo. E ele teve medo. E ele disse, não conheço aquele homem. Quando aquela criada pergunta, você não é um daqueles que anda com ele? Ele disse, não, eu não. Isso pode acontecer conosco. E aí, muitas vezes, o medo entra no lugar onde Deus deveria estar. Quando esse homem é confrontado pelo próprio Jesus, o coração dele se estremece. E eu vejo Pedro, ao sair do Pentecostes, ele vai, juntamente de João, passar pela porta do Templo Formosa, Atos 3. E eles encontram ali um coxo pedindo esmola, me dá R$1. Me dá R$1. Que não era real a moeda da época, mas só para você entender. Pedro olha para ele com uma autoridade tão grande e diz assim, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, portanto, levanta e anda. Aquele homem é curado instantaneamente. Essa realidade que envolveu a vida de Pedro e de todos que foram tomados pela presença de Deus, também pode ser uma realidade que invade a nossa vida. Também pode ser uma realidade de poder, de autoridade, de força, de encorajamento, de ousadia, de intrepidez. Mas para que ele vivesse aquilo tudo, era preciso que o fogo de Deus entrasse e consumisse o medo, consumisse a forma lógica, racional de Pedro pensar, turrão, cabeça dura, do meu jeito, e as coisas não são do nosso jeito. O Pentecostes, o fogo de Deus, ele vem para arrancar do trono tudo aquilo que ocupou o lugar de Deus dentro de nós. Nós temos tempo para tantas coisas, nós fazemos tantas coisas. Mas quando fala sobre Deus, a gente fica pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é isso? Será que não é? Temos tantas realidades que ocupam o lugar de Deus e muitas vezes nós nem nos damos conta. E sabe que talvez o maior problema da igreja atual não seja a ausência de eventos, de grupo de oração, de realidades que acontecem nas mídias sociais, mas é a presença de ídolos escondidos dentro de gente religiosa. A gente vai à missa, a gente vem aqui às quartas-feiras, nós rezamos, a gente até serve na igreja, mas a gente ainda possui altares secretos. E esses altares secretos, eles roubam a presença de Deus. E nós não podemos deixar que essa realidade que aos pouquinhos vai entrando, vai minando, é igual uma infiltração. Você tem a sua casa e de repente você percebe que no piso está molhado. De onde veio essa água? Até você descobrir, você vai precisar quebrar. E aquele piso da sala que está todo encharcado veio de uma infiltração que começou na calha do teto, que é lá do outro lado da sua casa. No início você não viu. Você só percebeu quando chegou no piso da sua sala. E aí você vai ter que quebrar para poder consertar. Quando nós entendemos que altares são levantados, nós precisamos pedir ao Senhor a misericórdia. Quebra esses altares, Senhor. Hoje nós temos altares levantados para aprovação. Ah, mas se ela disser que não,
ou disser que sim, ai meu Deus, o que ela vai falar a meu respeito? Mas o que ela fala a meu respeito é o que ela pensa, mas Deus conhece a verdade do meu coração. Nós estamos precisando hoje de ser validados o tempo todo. Será que somos bons pais, boas mães, bons filhos, bom profissional, boa pessoa aqui do estudo acadêmico? Nós precisamos de validação. O que você acha? Eu me recordo nitidamente da minha mãe, alguns anos atrás. Eu pregava, e para mim era tão maravilhoso sair e pregar a palavra. Tão maravilhoso. Aquele sonho de pregar, de ver pessoas curadas. Eu vi muitos milagres. Eu orei por milagres. Eu vi a manifestação de Deus em todos os âmbitos que vocês puderem imaginar. Eu vi tudo. E eu terminava uma pregação, eu sabia que estava cheia de Deus. Eu virava para as pessoas que estavam comigo e falava assim, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Mamãe, o que você achou? Até um dia ela falou, para com isso. Para com isso, tenha certeza do que Deus coloca no seu coração. E eu parei realmente com aquilo. A gente levanta altares para ser aprovado. A gente levanta altar do orgulho. Porque no fundo, nós temos uma raiz de orgulho. Deixa que eu faço. Deixa que eu vou. Quando na realidade nós poderíamos dobrar um pouquinho do nosso orgulho e falar, ô Pamela, você pode me ajudar, por favor? Porque não vai doer na Pamela. Dói em mim ter que olhar para a Pamela, pedir a ela que me ajude, talvez em algo que eu não queria que ela soubesse que não estava tão bem. A gente levanta esse altar do orgulho, o altar do controle. Quantos pais querem controlar os filhos? Você não tem controle sobre filho. Você tem poder e autoridade no mundo espiritual. Você não controla nada. Você não controla marido, você não controla esposa, você não controla filho, você não controla neto, você não controla o tempo. Porque nesse exato momento, são 15 para as 9. Você não tem como falar agora, para tempo. Você não tem controle. E a gente levanta altar do controle. A gente levanta altares para as coisas que vão nos deformando naquilo que a gente vê nas redes sociais. E a gente vai achando que aquilo está certo. O que tem? E está tudo bem. E a gente vai levantando o altar. E a gente vai construindo o altar. E a gente vai edificando aquilo que é sujo, que mina, que suja o olhar, que controla a sua história e que muda a essência de filho de Deus que você tem. A gente tem altar para o nosso ego. Nós somos pessoas de ego. E quando toca em algo que está envolvendo o nosso ego, não, isso aqui você não toca não. Porque a gente é cheio de nós mesmos. Nós somos cheios de nós mesmos. Isso é para todos nós e eu estou pregando para mim. A gente constrói altares para relacionamentos doentios, relacionamentos totalmente apodrecidos, que nos tiram da presença e roubam muitas vezes quem nós somos de verdade, porque acaba com a essência. Mas nós colocamos aquilo tudo, mesmo doente, no lugar de Deus. A gente constrói altares para nós mesmos, para as nossas vontades. É assim que eu penso. É desse jeito que vai ser. Como se a gente tivesse controle sobre qualquer coisa e a gente não tem. E o mais assustador para mim sobre a idolatria é que ela raramente se apresenta como um demônio grotesco. Porque se você visse o demônio aqui, ao vivo e a cores, não fica um de nós, gente. Porque ele é pavoroso. Ele é pavoroso. Só que a nossa idolatria, ela não vem com chifre. Ela não vem com rabo. Ela não vem soltando fogo pelas ventas. Ela vem minando quem você é. Ou melhor, quem você foi constituído para ser. E a gente não percebe. E agora a gente vai ler um texto. Que para mim um dos textos mais brilhantes, eu poderia ter escolhido Atos 2, eu poderia ter pegado Ezequiel, eu poderia ter pegado o livro de Gálatas, mas o meu coração se inclinava desde o primeiro momento para Elias. Então eu vou contextualizar para você e nós vamos ler o texto. Elias, um grande profeta do Senhor, chamado de profeta de fogo. O grande homem, admirável para mim. Aquele homem fez coisas extraordinárias. No momento ele é desafiado por alguns profetas de um Deus chamado Baal.
E Baal era responsável pela fecundidade, pela produção, pelo controle do tempo. E homens e mulheres se dobravam diante desse falso Deus. E ali estava Elias, que foi desafiar esses profetas. E quando a oração de Elias, muito simples, porque não tem uma oração rebuscada, é algo muito simples, na simplicidade, mas o coração de Elias atraía a presença de Deus. O nosso coração, ele precisa estar tão conectado em Deus, que nós precisamos ser atraídos pela presença de Deus. E aí o texto começa assim, 1 Reis 18, versículo 20. Acabe era o esposo de Jezabel. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando andareis mancando de um lado para o outro? Faz uma pausa. Ele está perguntando assim: até quando vocês vão ficar divididos? Ou é Deus de Israel ou é Baal. Não dá para servir a dois senhores. Nós vamos ouvir isso lá na frente no Evangelho. E aí continua: se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único profeta do Senhor que resta. Ao passo que os profetas de Baal são 450. Que nos deem 2 novilhos. Eles escolham um novio e depois de cortá-los em pedaço, o coloquem sobre a lenha, sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: ótima proposta. Elias disse então aos profetas de Baal: escolhei um novilho e começa, pois sois maioria, e invocai o nome de vosso Deus, mas não acende fogo. Eles tomaram o novilho que lhe foi dado e prepararam-no, invocando o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma, e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: gritai mais alto, pois sendo Deus pode estar ocupado. Porventura ausentou-se, ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo e seja preciso acordá-lo. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele. E ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em torno do altar um rego, como se para semear uns 20 litros de grão. Empilhou-lhe a lenha, esquartejou o novilho, colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 talhas de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez, e eles assim fizeram uma vez e segunda vez, e acrescentou ainda uma terceira vez, e assim fizeram pela terceira vez. A água correu em volta do altar e tudo ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira
e secou a água que estava em volta do sacrifício. Vendo isto, o povo todo prostou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. A leitura é grande, mas essa leitura me dá um tapa na cara, rapidamente. Elias olha para os profetas falsos e diz assim: nós vamos fazer o mesmo passo a passo. Agora chama o seu Deus e faz ele consumir a oferenda. Elias preparou o mesmo processo, porém ele disse: molha uma vez, molha 2 vezes, molha 3 vezes. Quando o fogo de Deus veio, consumiu o holocausto, consumiu lenha, consumiu poeira, consumiu a pedra e secou a água. E todo o povo disse: esse é o Deus. Quando o fogo de Deus vem, nada que ao contrário à vontade de Deus fica de pé. O povo estava dividido entre o Deus de Israel e Baal. Sabe qual que é a idolatria moderna? Não é abandonar Deus completamente. Eu tenho pensado nisso há muitos dias. É tentar colocá-lo dividindo espaço. Nós estamos vivendo numa era totalmente dividida. Não, Deus, mas, tem sempre o mas, que é essa partícula condicional do português, mas. Com Deus não tem mas. Ou é sim ou é não. E quando nós pensamos, qual é o Baal? Qual é o Baal que nós estamos levantando hoje? Porque a gente quer Jesus, mas a gente não quer cruz. Não, passar pelo sofrimento, não. Não. Por que, Senhor? Por que comigo? Porque na vida real pessoas sofrem. Na vida real pessoas morrem. Na vida real dinheiro falta. Na vida real tem traição. Na vida real tem rejeição. Na vida real tem humilhação. Até aí você entendeu? Mas a vida real tem Deus. E a gente não foge disso. Queremos Pentecostes, mas a gente não quer conversão. Desculpa, gente, não tem jeito. Queremos fogo, mas sem purificar. Queremos poder sem morte do nosso ego. E eu voltei há muitos anos atrás, eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. E muitos anos atrás, eu me recordo quando a minha mãe, eu era pirralha, fundou um grupo de oração há milênios atrás. E eu ouvi a história de um senhor chamado Zé Pretinho. E ele foi um grande homem dentro da renovação carismática católica. E ao ouvir o testemunho, eu ouvi o testemunho dele, mas não estive em eventos presenciais com ele. Ele era um homem que frequentava uma religião de matriz africana, um homem perdido na vida, cheirador, usuário, de baixo calão. E numa determinado dia da semana, ele tomava um passe num centro. E ele chegou um dia nesse centro, estava fechado. E aí ele passando numa rua, olhou nas lojas de cima de um... Era como se fossem lojas embaixo e lojas em cima, no mezanino. Ele viu que tinha uma luz e um povo fazendo um barulho esquisito com as vozes. Ele falou: abriram um centro novo. E ele subiu. E nesse dia era um grupo de oração simples. Um grupo de oração simples. Mas as pessoas que estavam ali eram pessoas tomadas pelo poder de Deus. Ele entrou. O povo estava rezando para quem estava na assembleia. Ele falou: nosso passe aqui é forte. Porque o povo estava e ele entrou. E chegou a hora em que ele recebeu a oração. Aquele homem ele foi convertido instantaneamente. Gente, é tão forte isso. Talvez vocês não vão saber mas quem é da renovação carismática ou passou pela renovação, vai se recordar da história. Esse homem tornou-se um grande pregador da palavra. Ele foi liberto instantaneamente da droga. O que só Deus faz isso. Porque um adicto sofre. Ele foi liberto da pornografia, da prostituição, de tudo. E ele se converte instantaneamente, ele cai no repouso. Quando ele volta do repouso, ele volta já sem nenhuma noia. E ele fala: o que vocês fizeram comigo? E a pessoa responde para ele: nós te demos aquilo que nós tínhamos, o poder de Deus.
Todos os altares que aquele homem levantou na vida dele foram derrubados quando o fogo de Deus entrou. E os nossos ídolos modernos, eles vêm para isso. Para fazer de nós pessoas que estamos lá, aleluia, glória a Deus, mas cheios de coisa dentro de nós, que a gente não tem nem coragem de dizer para Deus, quebra. Quebra. Baal era um ídolo, um Deus falso. Ligado a, eu falei para vocês, fertilidade, produção, prosperidade e controle climático. A gente cria deuses também no nosso controle financeiro, no nosso controle emocional, no controle da nossa imagem, no controle do nosso corpo, no controle do futuro, como se você tivesse condição de entender e fazer alguma coisa no futuro. Você não está conseguindo fazer nem no presente, quem dirá no futuro. E nós precisamos ser dependentes de Deus. O ser humano atual continua adorando muitas coisas e fugindo da presença de Deus. Eu estou pregando mentira, igreja? Eu estou pregando mentira, igreja? Nós temos um altar hoje tão movimentado, o altar das curtidas. O altar das curtidas. Quem posta mais, quem curte mais, quem vai para lá, quem vai para cá. Quantas pessoas me perguntaram, o que aconteceu com você? Você não posta mais como você postava antes. Você não faz mais. Isso não quer dizer que eu não vá fazer. Eu só entendi que um tempo era de restauração do meu coração, porque até para postar, você tem que entender se aquilo que você está falando também glorifica a Deus, porque às vezes só glorifica você mesmo. E eu não preciso disso. E esse altar tem sido levantado. A gente fica desorientado quando o celular não está com a gente. Ou não. Celular, meu Deus. O banco. Meu Deus, o telefone da mãe. Não é assim? As redes sociais, meu Deus. Cadê o telefone? Você está lá no seu trabalho. Fulano, o telefone ficou aí? Ficou. Manda um motoboy trazer o telefone aqui para mim. Senão eu vou morrer. Gente, é assim. Uns mais, outros menos. Mas a gente fica assim. E levantamos esse altar. Porque nós estamos cheios de vícios escondidos. Estamos cheios de vícios escondidos e não queremos admitir. O problema da idolatria nunca foi se ajoelhar diante das imagens pagãs. O problema da idolatria é transformar qualquer coisa em fonte de identidade, segurança e salvação. Esse é o grande problema da idolatria. E é exatamente isso que estudos muito sérios sobre comportamento religioso vêm fazendo. Porque quando a gente não quebra o nosso altar, para Deus realmente assumir o lugar na nossa vida, somos hipócritas. E eu vou dizer algo aqui que pode machucar muita gente. Tem gente pregando o evangelho, tem gente viajando o Brasil inteiro, tem gente cantando e falando em nome de Jesus, tem gente até mandando o capeta embora, quando o capeta fala assim, não mexe comigo, porque eu tenho controle sobre a sua vida, fazendo coisas terríveis dentro de casa. Há uns anos atrás, nós fizemos uma campanha de alimentos dentro desse grupo surreal. E eu ainda disse para o povo, eu quero supérfluo, porque a gente vai abençoar muitas crianças. Era muita coisa. E aí uma pessoa ligou para mim e disse assim, Alessandra, eu sei que vocês fizeram uma campanha lá no encontro de vocês. Você pode preparar uma cesta para uma pessoa que eu tenho amor e admiração? Eu falei, claro que eu posso. Claro que eu posso. E o marido dessa pessoa foi até a casa da minha mãe para buscar essa cesta. Ela me agradeceu, ligou para mim e disse, sabe para quem que eu estou levando a cesta, Alessandra? Para um líder da igreja e da renovação, que não coloca R$1 dentro de casa. Quando ele sai para fora, bem vestido, tudo lindo. Quando eu fui levar a cesta na casa dele, ratazana passando por debaixo do piso. Porque ele não consegue cuidar e ele não quer cuidar da família. E ele diz, se vira. Isso é de Deus, gente? Isso é de Deus? Porque se você não consegue cuidar da sua casa,
Mas você mantém a aparência fora. Porque é bonito manter a aparência aqui para você. Olha como eu estou. O problema hoje é que nós temos grandes desajustes emocionais, mentais, e está todo mundo na igreja, não tem problema, porque a igreja é hospital, é lugar para doente mesmo. Mas nós temos que reconhecer que existe um Deus e reconhecer que a gente precisa de tratamento. E aí a gente vive cheio de dependência emocional, a gente vai construindo novos ídolos, a gente coloca pessoas no lugar de Deus, porque a gente coloca, e Deus passa a ser sempre secundário. Secundário ainda é muito, tem gente que já colocou ele no último lugar. Por isso a idolatria, ela não é só um pecado de ritual, ela é um deslocamento afetivo. Como é que estão os nossos afetos? E aí a gente precisa entender que antes do fogo descer, o que Elias fez? Restaurou o altar. A gente vai precisar falar para Deus, tira tudo que não presta, para que o teu fogo venha. Eu perguntava para Deus esses dias, eu tive a oportunidade também de viver um momento de oração com alguns servos da missão. A gente vive um momento de oração para sustentação em grandes assim, potencialidade, e eu me deu saudade de um grupo de oração que eu frequentei há muitos anos, e eu dizia, Senhor, acabaram com aquele grupo. Eu nunca vi tanto milagre acontecer em um lugar só. Eu nunca vi tanta restauração. E sabe como as pessoas pregavam na simplicidade? Nem todos tinham português escorreito, nem todos tinham um conhecimento amplo da Bíblia, de conhecer de Gênesis ao Apocalipse, mas todos tinham sede e fome de Deus. Todos, do mais novo ao mais velho. Nós tínhamos prazer. A segunda-feira tornou-se um dia que movimentava o nosso coração. Nós chegávamos antes na igreja, nós orávamos para aquele lugar, nós abríamos a nossa boca, nós declarávamos, e Deus fará neste lugar. E eu falei com Deus, o que aconteceu com a gente, Senhor? Depois da decepção, depois do dia que o padre chegou e falou, acabou tudo. O que aconteceu, Senhor? Porque a unção não foi perdida, mas ela está adormecida. E o Senhor dizia no meu coração, não tinha nada no coração de vocês. Nada no coração de vocês que substituísse a mim. E isso me quebra por inteiro, gente. Porque antes do fogo descer, o altar tem que ser restaurado. Quem é Deus na sua vida? Não existe derramamento do poder de Deus quando o orgulho ainda está dentro de nós. Talvez o Espírito Santo, olha para mim, presta atenção. Talvez o Espírito Santo esteja tentando reconstruir em nós aquilo que os anos demoliram. A pureza foi demolida, a vida de oração foi demolida, a reverência foi demolida, a intimidade foi demolida, a sede de santidade foi demolida. Deixa eu dar um testemunho para você. Ramalha não está aqui, mas a minha mãe está. Fui convidada a ir a um encontro. Não vou citar a categoria do encontro, para não criar nenhum tipo de... E eu era a única mulher a pregar naquele evento, e eu preguei para gente de patente muito alta dentro da igreja, com uma simplicidade muito grande. No último dia do evento, eles prepararam um momento de convivência, e o meu coração, da minha mãe, da Ramalha, que estavam como intercessoras, eu dizia, não é para ficar aqui. E eu sou assim. Quando eu digo, não quero estar aqui, não quero fazer, não tem ninguém que me faz fazer. Eu junto as minhas coisas, vamos embora. Nós fomos para o quarto. Eu não sei se eu cochilei, eu não sei se eu dormi, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que para mim, eu deitei, já era madrugada, só que não era. Eu escuto alguém esmurrar a porta. Alessandra! Eu falei, ou está pegando fogo. Se está pegando fogo, eu vou pegar minha mala, vou juntar e vou embora. Ou é assalto, ou é alguma coisa. Alessandra, vem agora. Eu abri a porta do quarto e falei, o que aconteceu? Desce, agora. Eu falei, descer para onde? Fazer o quê? O que aconteceu? A intercessora manifestou feio na capela.
eu só troquei, eu estava com um pijama totalmente comportado, eu troquei de roupa, eu peguei a Bíblia, eu peguei o terço, eu peguei e falei, Jesus, bora. Quando eu desci no corredor, tinha um povo rezando, cede a meu favor. Eu falei, demônio, não sai, com grito. A cena que me marcou naquele dia foi a cabeça da moça que virou, eu nunca tinha visto na minha vida. Fez assim, vup, e eu falei, Jesus, eu nunca vi isso na minha vida. E eu entrei, tinham sacerdotes, tinham várias pessoas ali, querendo sair porque o negócio ficou feio. Eu olhei a cena, minha mãe ainda não tinha descido, a Ramalha não tinha descido. Quando eu olhei para a porta, elas estavam entrando, e eu falei, gente, nós precisamos rezar. Pedi às pessoas que estavam segurando a moça, deixa ela, solta ela. Mas ninguém queria muito colocar a mão, até que um sacerdote virou para mim e falou assim, ô filha, eu vou lá no carro pegar um óleo ungido. Eu falei, daqui ninguém sai. Você não vai sair daqui. Porque o Senhor tem mais autoridade do que eu. E não tinha um sacerdote. Tinham vários. A coisa ficou feia. Quando eu me ajoelhei, para você entender o que é idolatria. Quando eu me ajoelhei ao lado daquela cena, eu falava, Deus, aqui tem uma filha que é sua. Nós começamos a orar, os olhos dela estavam totalmente virados, cabeça virada, as coisas foram voltando ao normal, e mesmo assim a coisa não passava, e o demônio nitidamente disse assim, naquele dia que ela estava na moto, tinha 2 carretas, eu ia esmagá-la. E eu falei, não presta atenção no que ele está dizendo. Começamos a orar, gente. Aí vem a parte mais triste. Começamos a orar na simplicidade. Eu aqui, nessa posição mesmo. Ramalha assim, minha mãe aqui. Eu orava, elas me davam cobertura espiritual. Pronto. Sentou. Tum. Foi fitando um por um. Seu pecado é esse. Seu pecado é esse. O seu pecado detalhadamente. Todos, todo mundo falou os pecados. Pulava a mim, pulava a minha mãe, pulava a Ramalha. Eu falei, graças a Deus que eu confessei, Jesus, graças a Deus. Foi uma cena bizarra. Foi uma cena deplorável. Entra um sacerdote. Faltava um dedo dele. E o demônio disse assim, nossa, só sobrou o mais fraquinho para tentar te ajudar. E eu disse, padre, olha para mim, não houve nada. Nós fomos orando na simplicidade, aquela situação levou horas, se estendeu pela madrugada, mas aquilo passou. Quando passou, minha mãe muito brava, falou com todo mundo que estava ali, o que é isso, gente? Todo mundo apavorou, porque eu tinha dado uma ordem. Ninguém sai daqui. O demônio esculhambou com geral. Estou mentindo, mamãe? Mas de pecado cabuloso. Você só via olho arregalado e lágrima. Então eu digo para você, para nós fecharmos essa pregação, que o fogo de Deus destrua todo altar que não vem do Senhor na nossa vida. Porque nós não queremos ser envergonhados por Satanás. É Ele que tem que sair envergonhado da nossa vida. Nós não queremos abaixar a cabeça para o inferno. Nós queremos levantar e olhar para o céu e dizer, eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança e a minha esperança. Isso é muito grave, gente. O fogo consome. E quando Deus resolve responder, Ele não precisa de ambiente favorável, porque Ele é Deus que faz todas as coisas. Presta atenção, o Espírito Santo não melhora pessoas. Lembra da história do Zé Pretinho? Espírito Santo transforma natureza de pessoas. Eu sou prova viva disso. Olha para frente. Eu sou prova viva disso. De ver o Espírito Santo fazer coisas extraordinárias. Eu perguntei a Deus, Senhor, o que acontece com o nosso grupo? Vocês acham que os encontros das quartas-feiras aqui são encontros ruins? Abastece o seu coração?
Você sai daqui cheio da presença de Deus? O demônio começou a colocar para nós que nada do que fazíamos aqui valia a pena. Eu disse, o Senhor me recordou, lembra daquele pequeno rebanho que se reunia segundas-feiras. Eu quero devolver a unção, eu quero devolver o poder. Eu disse, Deus, então não traz mais ninguém, deixa só quem está aqui. Senão vai dar muito trabalho. É claro que não é assim. Mas que nós possamos ser um povo que tem sede, fome, desejo e paixão pela presença. Não é a canção que vocês prepararam. Não precisa, vocês cantam. Não sofra. Por que está sofrendo, Pamela? O Senhor dizia, eles precisam ser atraídos para a minha presença. Você entendeu a pregação de hoje? Você entendeu a pregação de hoje? Nós levantamos ou não levantamos altares, gente? Infelizmente, me atraiu. Me atraiu. Sem sofrer, né? Nós queremos ser atraídos pela presença de Deus. Nós queremos amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós vamos cantar essa. Eu nem sei a música que vocês prepararam para esse momento. Qual que era? Não, umas 3, vocês vão cantar 3. Não. Essa mesmo me atraiu. Fica de pé em nome de Jesus. Gente, contrário ao Espírito Santo não é só pecado, viu? É autossuficiência. Em um tempo onde nós resolvemos tudo, fazemos tudo, a gente tem que pedir ajuda para Deus e para pessoas que estão também próximas de nós. Portanto, nós estamos passando por um momento de restauração dos servos da missão em agosto. Nós voltamos com as orações individuais. Nós vamos atender as pessoas em oração. Está na hora de voltar. Até lá já deu tempo para nós restaurarmos aquilo que Deus está mandando que a gente restaure. Mas nós não vamos orar de qualquer forma, nem de qualquer jeito, nem para qualquer um. Nós vamos começar a orar direcionado, primeiramente para as pessoas que frequentam os encontros nas quartas-feiras. Ah, minha tia, infelizmente a sua tia ela vai ficar para 2028. Porque nós vamos precisar de mais ou menos 1 ano e meio para conseguir orar por tantas pessoas que passam por aqui e que precisam viver uma experiência real do secreto com Deus. Amém, igreja? Então, a partir de agosto, nós voltamos com a graça de Deus. A partir de agosto, por que agosto, Alessandra? A mim foi instruído que não liberasse o estudo bíblico e eu ouvi com um pouco de receio, um pouco de deixa eu fazer, um pouco cala tua boca, mas ao mesmo tempo eu obedeci. Em agosto, também vocês começarão a estudar as Sagradas Escrituras da forma que tem que ser estudado. E que todas as quartas-feiras seja um local aqui, da bênção ser derramada, do poder ser derramado, e de você vir com o coração certo. Jesus está no meio de nós. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Não interessa se você está esgotado, se você está ansioso, se você está desesperado. Interessa que Deus está olhando para mim e para você. E isso faz muita diferença. Prontinho? Prontinho? Não vai estar ali, mas vocês conhecem. Essa música é a nossa oração de hoje. Nós vamos orar também. E vamos pedir ao Senhor que o lugar que nós queremos estar é na presença dEle. O lugar onde nós queremos estar é o lugar onde Ele está. Se Ele não estiver, não serve para nós. Se Ele não estiver, não serve para nós. Amém? Mantenha a melodia. Erga seus braços em nome de Jesus. Começa a chamar a presença de Deus sobre a tua vida. Abre a tua boca em português e começa. Manda teu fogo, Senhor. Batiza-me de novo, Jesus. Consome dentro de mim aquilo que não é teu. Ai, manda, Senhor, manda fogo, fogo, fogo. Fogo do céu. Manda fogo do céu sobre a minha vida. Ora, igreja. Ora, igreja. Peça. Ai, o Senhor diz, aquele que pede, eu darei. Peça fogo. Fogo de Deus sobre a sua vida. Fogo de Deus sobre a sua história. Abre a boca e clama. Clama por Ele, vem. Vem fogo de Deus. Vem sobre mim.
Vem sobre os meus medos, vem sobre a insegurança, vem sobre as humilhações que eu já vivi, vem sobre as perdas que eu já tive, vem sobre tudo aquilo que caiu, mas eu estou clamando agora que o Senhor vem restaurar. Chama por Ele, igreja, chama por Ele, chama por Ele. Vem, Senhor, vem, abre essa boca, enche este lugar de adoração, enche este lugar de oração, enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar. Mantenha a melodia, mantenha. Oh Senhor, vem Jesus, enche-nos com Teu Espírito Santo, enche-nos com Teu poder, enche-nos com a Tua força. O Senhor, Ele pede a mim e a você que se coloque na presença dEle com rendição. Enche, Senhor, a Tua igreja, enche o coração dos Teus filhos e vai se preparando. Nós vamos fazer o mesmo exercício que fizemos na semana passada. Começa a cantar do seu jeito com a melodia. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais. Mantenha essa melodia desse trecho para mim. Levanta os teus braços em nome de Jesus. Nós queremos ser um povo batizado no Espírito. E nós começamos a fazer o nosso exercício. Solta a sua voz. Solta a melodia do seu jeito. Solta a melodia do seu jeito. Você não precisa entender, continua. Você só precisa crer. Enquanto você solta essa melodia, pessoas são libertas, casas são libertas, pessoas são curadas. Solta a sua voz. Na melodia. La 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 la. La 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 la. Solta. Não se preocupe com nada. Não deixe a sua mente e o seu racional te atrapalhar. Vem, Espírito Santo. Vem com fogo. Vem sobre a igreja, continua. Vem sobre a igreja. Que sejamos batizados no Espírito. Continua. Constrói a sua melodia. Seja batizado. Não tenha vergonha, solte. É o Senhor quem está no nosso meio, solte a sua voz. Canta a Ele. Que sejamos libertos de todos os altares que nós mesmos levantamos. Solta a sua voz. Que o Senhor visite nesta hora todos os filhos que estão sendo apresentados pelas mães agora. Que o Senhor entre no lugar onde eles estão agora e que eles sejam libertos em nome de Jesus. Que o Senhor visite os casamentos dessa igreja. Continua a sua melodia, não para. Se você sentiu sono, repreende agora em nome de Jesus. Constrói a sua melodia. Solta a sua voz. Você não precisa entender. Mas é o fogo de Deus que vem. É o fogo de Deus que vem sobre nós. Queima, Senhor. Queima, Jesus.
lá, 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 lá. Solta, solta, solta. Seja batizado no Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja batizado no Espírito, em nome de Jesus. Liberta a tua igreja, Senhor. Liberta a tua igreja, Senhor. Cura o teu povo, Senhor. Visita famílias agora inteiras. O Senhor me dá a visão clara de um demônio que ri de famílias que estão aqui. Mas é o Senhor quem silencia ele agora. Liberta filhos dos vícios, Senhor. Rala e alabaras. Continua clamando ao Senhor. Tira espírito de miséria do nosso meio. Espírito de endividamento, Senhor, vai retirando. Reila e alabaras. Sereleira e alabaras. Hereleira e alalar e alalar alalar e alabar e alalar e alabar e alalar e ele. Você não precisa entender, você só precisa crer. É o Senhor quem está no meio de nós. É o Senhor quem está curando no meio de nós. Retira-te, Satanás, e não nos aconselhes coisas vãs. Pessoas que estão no nosso meio, que estavam sendo levadas à falência, é o Senhor quem dá uma ordem agora. Chega, ora, continua orando. A sarça pegou fogo, mas não nos consumiu. E nós estamos na presença do Deus vivo. Adorado e exaltado seja o nome do Senhor. Liberta, Senhor. Liberta a tua igreja, Senhor. Liberta a tua igreja, Jesus. Rei, alá, selelei, alabaras. Relelei, alabaras. Nós colocamos diante do teu altar, Senhor, todos que trabalham por conta própria. Rialá, selelei, alabaras. Vai cessando agora todo medo, Senhor. Rialá, selelei, alabaras. Continua orando. Não se cansa, continua orando. Deixa Deus fazer. Deixa Deus curar. Deixa Deus tocar. Deixa Deus entrar. Ele alabaras. Cololori, ela serelei, alabaras. Serelei, alabaras. Tu és o Senhor que faz todas as coisas. Eu te louvo, Jesus. E eu glorifico o teu santo nome por aquilo que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas. Adorado e exaltado seja o seu nome, agora e para sempre. É o Senhor quem cuida de nós. Aleluia. Aleluia. Adorado e exaltado seja o nome dele, agora e para sempre. Ore alabarás. Nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Daniel. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. É o Senhor quem tem o poder sobre todas as coisas. Enche. Enche até transbordar. Seria.